Olá, pessoal! Hoje vamos explorar um tema fascinante e misterioso: civilizações que desapareceram sem deixar rastros. Prepare-se para uma viagem no tempo cheia de enigmas e surpresas. Ao longo da história, diversas culturas floresceram e deixaram sua marca no mundo. Mas e se eu te disser que algumas delas simplesmente sumiram do mapa? Sem deixar rastros, sem explicações claras, apenas mistério e especulação. Será que foram desastres naturais, guerras, doenças ou algo ainda mais inexplicável? Apertem os cintos e vamos nessa. Atlântida, a Atlântida. Quem nunca se encantou com a história da lendária ilha que supostamente afundou no oceano? Descrita pelo filósofo grego Platão, a Atlântida seria uma civilização avançada e poderosa. Segundo Platão, a Atlântida era um paraíso tecnológico e cultural, com cidades magníficas e uma força militar invencível. Mas o que aconteceu com essa superpotência ancestral? De acordo com Platão, a Atlântida teria sido destruída por terremotos e tsunamis, afundando no oceano em apenas um dia e uma noite. Até hoje, a existência da Atlântida divide opiniões e inspira expedições em busca de seus vestígios. Seria a Atlântida apenas um mito ou um mistério ainda por desvendar? Os maias, mestres da astronomia, da matemática e da escrita, construíram uma civilização complexa e sofisticada na América Central. Suas cidades imponentes, pirâmides monumentais e sistema de escrita complexo ainda intrigam historiadores e arqueólogos. Mas, por volta do século IX d.C., algo aconteceu. As grandes cidades maias foram abandonadas, seus centros cerimoniais ficaram vazios, e a civilização que antes prosperava entrou em declínio. Guerras, secas prolongadas, colapso social, desmatamento e mudanças climáticas são algumas das teorias que tentam explicar o mistério do desaparecimento maia. Apesar de terem abandonado suas cidades, os maias não desapareceram completamente. Seus descendentes ainda habitam a América Central, mantendo viva a cultura e as tradições de seus ancestrais. Preparem-se para conhecer a civilização do Vale do Indo, uma das primeiras grandes civilizações da história, que floresceu por volta de 300 e 300 a.C. nas margens do rio Indo, no que hoje é o Paquistão e a Índia. Essa civilização era extremamente avançada para sua época, com cidades planejadas, sistemas de saneamento complexos, escrita própria e um forte comércio com outras culturas, como a Mesopotâmia. Mas, por volta de 1900 a.C., a civilização do Vale do Indo começou a declinar, e suas grandes cidades, como Mohenjo-Daro e Harappa, foram abandonadas. Mudanças climáticas, invasões, esgotamento dos recursos naturais e até mesmo terremotos são algumas das hipóteses levantadas para explicar o desaparecimento dessa cultura intrigante. No coração do sudoeste americano, erguem-se as ruínas de uma civilização que prosperou por séculos, os Anasazi. Habilidosos arquitetos e ceramistas, os Anasazi construíram cidades complexas em penhascos, como Mesa Verde, no Colorado. Mas, no final do século XIII, os Anasazi abandonaram suas casas e desapareceram misteriosamente. A seca prolongada, a escassez de recursos, conflitos internos e a pressão de outros povos são algumas das teorias que tentam explicar o abandono das cidades Anasazi. No meio do Oceano Pacífico, a Ilha de Páscoa fascina e intriga o mundo com seus moais, estátuas gigantescas que parecem guardar segredos milenares. Mas o que aconteceu com a civilização que esculpiu e ergueu esses monumentos impressionantes? A Ilha de Páscoa já foi habitada por uma civilização polinésia que desenvolveu uma cultura complexa e deixou como legado os moais. Acredita-se que os moais representavam ancestrais importantes e tinham um papel fundamental na vida religiosa e social da ilha.
A teoria mais aceita é que a civilização da Ilha de Páscoa entrou em colapso devido à exploração excessiva dos recursos naturais, como a derrubada de árvores para o transporte dos moais, levando à erosão do solo e à fome. No coração da Jordânia, a cidade de Petra, esculpida em rochedos, é um testemunho da genialidade dos nabateus, um povo árabe que dominava as rotas comerciais da antiguidade. Conhecidos por suas habilidades em comércio, engenharia hidráulica e arquitetura, os nabateus controlavam as rotas de especiarias e incenso, conectando o Oriente ao Mediterrâneo. Petra, sua capital, era um oásis no deserto, com sistemas complexos de canais e cisternas que coletavam e armazenavam água, além de templos, túmulos e edifícios públicos esculpidos nas falésias. Mas, com o tempo, as rotas comerciais mudaram, o poderio romano se expandiu e os nabateus perderam sua independência. A cidade de Petra foi abandonada e caiu no esquecimento por séculos, até ser redescoberta no século XIX. A civilização minoica, que floresceu na ilha de Creta entre 3000 a.C. e 1450 a.C., é um enigma fascinante. Conhecidos por seus palácios luxuosos, arte sofisticada e sistema de escrita ainda não decifrado, os minoicos eram um povo avançado para sua época. Seus palácios, como que nossos, eram verdadeiras maravilhas arquitetônicas, com sistemas de ventilação, afrescos coloridos e complexos sistemas de canalização. Mas por volta de 1450 a.C., a civilização minoica entrou em declínio, e seus palácios foram destruídos por incêndios. A hipótese mais aceita é a erupção do vulcão Thera, na ilha de Santorini, que teria provocado tsunamis gigantescos que devastaram as costas de Creta, além de lançar cinzas vulcânicas na atmosfera, afetando o clima e a agricultura. A cultura Clovis, uma das primeiras culturas conhecidas na América do Norte, surgiu há cerca de 13.000 anos e desapareceu misteriosamente cerca de 1.000 anos depois. Conhecidos por suas pontas de lança sofisticadas, os povos Clovis eram caçadores-coletores que se espalharam por grande parte da América do Norte. As ferramentas de pedra encontradas em sítios arqueológicos indicam que os povos Clovis eram hábeis caçadores e que sua dieta incluía grandes mamíferos, como mamutes e mastodontes. Alguns acreditam que a extinção da megafauna, causada por mudanças climáticas ou pela caça excessiva, tenha levado ao declínio dos povos Clovis. Outros sugerem que a cultura Clovis não desapareceu completamente, mas se transformou em novas culturas indígenas, que se espalharam pelo continente. No coração do Camboja, erguem-se as ruínas de Angkor Wat, um dos maiores complexos religiosos do mundo e testemunho da grandiosidade do Império Khmer. O Império Khmer floresceu entre os séculos 9 e 15, dominando grande parte do Sudeste Asiático. Angkor, sua capital, era uma metrópole vibrante, com uma população estimada em mais de 1 milhão de habitantes. Mas, a partir do século XV, o Império Khmer começou a enfrentar uma série de problemas, como invasões, mudanças climáticas e desastres naturais, levando ao declínio do Império e ao abandono gradual de Angkor. Os Olmecas, considerados a cultura mãe da Mesoamérica, floresceram entre 1600 a.C. e 400 a.C., nas costas do Golfo do México. Conhecidos por suas cabeças colossais e sofisticada arte em jade, os Olmecas deixaram um legado duradouro nas culturas posteriores, como os maias e os astecas. Os Olmecas construíram grandes centros cerimoniais, desenvolveram um sistema de escrita e um calendário complexo. Acredita-se que uma combinação de fatores, como mudanças climáticas, desastres naturais e conflitos internos, tenha contribuído para o seu desaparecimento. E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!
Explorar o passado e desvendar os mistérios de civilizações perdidas é como montar um quebra-cabeça gigante, com peças espalhadas pelo tempo. Cada descoberta, cada teoria, nos aproxima um pouco mais da verdade, mas também nos lembra da imensidão do que ainda não sabemos. Se você curte história, mistérios e curiosidades, continue acompanhando o canal. Prometo trazer muito mais conteúdo intrigante e divertido para vocês.